Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma noite com uma live especial. Só aguardando um minutinho para nossa convidada entrar. Ela já está entrando, fazendo a conexão. Já começamos a nossa live, ok? Boa noite, Rosane. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Você consegue me ouvir bem? Consigo? Certo, então. Quero dizer para você, Rosane, que é um prazer imenso, é uma honra te receber aqui na Obrigada. nossa página Alquimia do Coração. Vou apresentar você por cima, depois você faz um aparato mais profundo para a galera de casa, tá bom? Tá legal. Gente, hoje a gente está aqui com a Rosane Dalpraz. A Rosane trabalha com terapia transgeracional Arbovita. Ela vai explicar para a gente certinho como é que funciona. Ela Isso. também é contadora de histórias. Ela vai explicar para a gente como é que funciona isso, o que que isso pode ajudar. Mas eu vou deixar ela se apresentar melhor, que ela sabe exatamente do que ela faz, tá bom? Rosane, pode Obrigada. ficar à vontade para se apresentar. Obrigada. Então, eu sou desenvolvedora dessa terapia de cura transgeracional que é a Arbovita, que ela é baseada em todo o conhecimento que eu adquiri desde o momento que eu entrei nesse planeta. Foi uma terapia que ela nasceu junto comigo, por tudo que eu passei, por todas as situações que eu passei até para nascer, né? Que é uma coisa que depois também entra, quando eu vou tratar algum paciente, eu entro nessa questão também, né? E Certo. então, toda uma questão de perder gêmeas, de ser, né, de ter passado por situações muito fortes, fez com que abrisse algumas portinhas do meu inconsciente para sobreviver. E aí, em 2015, eu tinha esse chamado, já essa vontade muito forte de que eu tinha alguma coisa para realizar nesse planeta, também não entendia direito o que que era. Em 2012 eu comecei a estudar, eu já li o tarô, eu comecei a estudar o tarô, eu comecei a estudar, me formei em astrologia, tarô, me tornei mestre em Reiki. Tem alunos meus aqui que eu estou vendo. Que legal. Sejam E bem-vindos. isso. Então foi indo, né? A Arbovita ela foi se construindo em 2015. Na verdade, que o chamado se tornou muito forte. Porque eu comecei a perceber que uma terapia só de cura não era suficiente, que elas tinham falhas e que uma só era boa nisso e a outra era boa naquilo. E eu pensei, e se eu juntasse tudo e fizesse um combo e fizesse com que a coisa ficasse mais completa, que a gente fizesse a pessoa mergulhar, eu já estou cansada de sofrer. E aí eu comecei a ter sonhos, eu comecei a sentir durante a noite, como se pessoas fossem me falando coisas e dizendo por hoje deu, por hoje chega, por hoje é suficiente. E isso foi muito tempo. Foram 4. A terapia inteira demorou 5 anos para se montar, na verdade. Uhum. Daí foi, eu não sabia que eu não era filha dos meus pais, eu não sabia que eu tinha uma gêmea, eu não sabia que eu tinha passado por tudo aquilo, só tinha sensações no corpo. Em 2015, então, a minha história começou, a Arbovita nasceu, a minha história começou a se montar e ela terminou em 2000 eu terminei de montar ela ano passado. Que hoje eu A sinto. Arbovita é uma técnica que você criou, Rosane? É uma Ela é técnica que uma você técnica que canalizou? eu canalizei essa técnica chamada Arbovita. E o nome é Arbovita porque no início eu fazia com plantas. Uhum. Então, eu, para representar esses padrões repetidos, a mãe, o pai, o problema, a prosperidade, onde estavam os bloqueios, eu utilizava plantas. Certo. E eu enxergava nas plantas. Então, assim, eu olhava para a planta e eu não via uma planta, eu via uma pessoa sendo assassinada. E eu via o sangue, eu via todas as imagens da planta. Só que com o tempo isso ficou inviável, porque eu andava para cima e para baixo com 3 caixas de plantas. As plantas tinham Certo. plantas que não suportavam a energia, então elas morriam. E chegou um Uhum. momento que eu senti assim que eu também não precisava mais sacrificar as plantas para fazer a terapia, entendeu? Uhum. Ela Porque eu funciona podia. tipo.
Parecido com a constelação? Seria como uma constelação? Não. Não, as pessoas falam que é parecido com constelação, porque eu vou te dar um exemplo bem claro. Quando a gente fala de pintor, o pintor que pinta uma casa é o mesmo do pintor que pinta uma tela? Não, né? Não. Então, a Aham, Arbovita é constelação? Não. entendi. Entendeu? São Aham. terapias de cura. As pessoas falam por Diferentes. ser transgeracional. Mas a psicogenealogia é transgeracional, a Seishonoia trabalha com ancestralidade. Então, Uhum. é mais uma terapia de cura que trabalha com transgeracional. Mas eu não Entendi. eu trabalho muito com transgeracional porque eu descobri a minha história, eu achei a raiz. Então, a Arbovita, na verdade, eu vou até 50 gerações. E eu Para não trás? preciso de para trás. E eu não preciso de representantes. Entendi. Eu não preciso que ninguém venha aí para eu analisar. Eu usava as plantas porque eu sentia medo no início, né? Eu tinha muita insegurança, por ser também uma coisa nova. Mas com o Uhum. tempo, eu fui percebendo que eu já não precisava mais das plantas. E um dia, como que nasceu a Arbovita verdadeiramente? Foi quando uma cliente me falou: eu moro no Rio de Janeiro, você atende online? Deu, atendo. Daí eu mesmo falei para mim: Aham. agora tu vai ver, agora tu tá frita. Agora sim, porque como é que tu vai atender ela no Rio de Janeiro sem as plantas? E eu Sim. pensei, não sei, mas na hora eu dou um jeito. Então, na hora que eu comecei a atendê-la, porque como que funciona na minha mente, né? Automaticamente a pessoa sentou na minha frente, conforme o nível de abertura dela, porque também depende muito da pessoa, tu sabe que depende muito da Uhum. abertura e de quanto a pessoa quer entregar o problema, né, Mel? Sim. Então, o que que acontece? Automaticamente abre um portal aqui do lado, eu vejo como se fosse uma televisão e as cenas simplesmente começam a passar. Funciona como intuição, Rosane? Através Como da intuição, é isso? através uma faculdade mental de clarividência. Só Entendi. que ele tem isso tem um nome, é uma quando é pré, eu tenho também um pouco de premonição é para frente e a minha é uma retrocognição, então é para trás. Certo. Então eu Porque aí consigo quando eu acesso, né, feridas lá atrás, eu consigo curar algo do meu presente, certo? curar, por exemplo, vou dar um exemplo da minha história. Uhum. A minha quadra-avó, ela foi roubada da família dela que era indígena. Ela foi tirada de lá, ela estava grávida de gêmeos. E ela foi Certo. obrigada a se casar com inglês. Então, eles tiraram o nome, tiraram a cultura, eles arrancaram tudo dela. Ela foi tirada da cultura dela e enfiada numa cultura europeia. O que, que acontece? Geração após geração, a mãe dela foi. Uma das filhas dela, que é minha tataravó, minha tataravó, ela morreu, daí a outra morreu no parto, daí chegou na minha avó, que também teve 7 casamentos, nunca parava com ninguém. Chegou na minha mãe, que daí teve as situações de abuso todo, com 14 anos, e chegou em mim. Então, eu sou a quinta geração que está sofrendo de ninguém poder ter relacionamentos saudáveis, entendeu? Isso que eu fui só até a quinta, que ali tinha uma raiz muito dolorida, entendeu? Certo. Aí você vai, vem curando padrões, né, Vem curando Rosane? padrões. Só que qual é a diferença, Mel? Eu não estou sozinha nessa terapia. Tenho uma egrégora de muita luz, que é quem Uhum. faz a limpeza de registros acásticos. Então, a gente traz para a memória, traz para o consciente, mas o processo acontece conforme a pessoa está preparada. Eu tenho clientes que eu atendi há 3 anos atrás, que no dia eu saí da terapia da pessoa frustradíssima, porque parece que não entrou nada, mas hoje a pessoa estourou na prosperidade, a pessoa tá sucesso mundial mesmo, sabe? Uma pessoa assim que hoje eu olho e falo, gente, a gente trabalhou prosperidade lá, naquele dia eu achei que não tinha trabalhado nada. Não, mas é que com o processo, conforme a pessoa foi se soltando, a arbovita foi acontecendo. É que cada um tem o seu tempo, né, Rosane? Às vezes, hoje não é meu tempo, mas pode ser amanhã. A sementinha Isso, foi plantada e ela vai germinar isso. quando estiver pronta, né? É, exatamente. Então, como uma pessoa, né, como eu, no meu caso, com tanto medo da rejeição, com tanto medo do abandono, com tanta insegurança, tudo, muitas vezes eu me pegava, tipo, porque quando eu tava na Arbovita, eu era um monstro. Eu tava cheia daquilo, assim, eu podia, nossa, eu enfrentava qualquer um.
Até o Bert Hellinger, sabe? Se ele viesse, a gente batia de frente, assim, tipo, de tanta energia. Mas quando a pessoa ia embora e aquela energia saía de mim, eu me falava, não, agora, meu Deus, como é que eu fui falar isso? De onde que eu tirei? Sabe? Então eu sentia muitos medos. Então, muitas vezes os mestres falaram essa frase que você falou agora. Não é problema teu. Plante a semente e deixe que nós trabalharemos depois, no tempo da pessoa. E trabalha a espiritualidade. Muita espiritualidade. Então, tenho, tipo assim, vários mestres foram se apresentando, que eu fui sonhando com eles. O meu mais íntimo, eu poderia dizer assim, é Lord Metatron, que é o cara que abre registros acásticos, sabe? Sim. Então, ele através faz da a limpeza. E a gente tá no momento, né, Mel, de que chega de dor, de que chega de sofrimento, de que chega de pobreza. Chega. Não dá mais para aguentar. Comporta, né? O mundo não comporta mais isso. O mundo não comporta mais isso, não né? comporta mais isso. Então a gente está no momento que as coisas têm que ser muito rápidas e precisava de uma terapia de cura assim, como a minha. Então, tipo, no início, quando eu comecei, eu vou confessar assim para vocês, muitas vezes eu falei, não, eu vou trabalhar de Uber, que ó, faço uma coisa que eu adoro, dirijo, e ó, fico de boa com a minha cabeça sossegada. E daí, porque não tinha clientes, não tinha dinheiro, daí aparecia clientes que nunca tinham me visto, falavam, não, eu quero fazer a convite com você. Daí eu pensava, meu Deus, nem eu acredito na técnica e a pessoa acredita. Não, isso não é normal. Então foram assim, eu passei muitas fases, sabe? Foi muito difícil. Mas hoje eu sinto que ela já está concretizada, ela está fundamentada, sabe? Para isso até é importante colocar dessa forma, Rosane, para o pessoal entender que nós terapeutas também temos as nossas dificuldades, né? Quando a gente começa, né, a gente também não acredita, a gente fica na dúvida, e tudo é um processo, todo ser humano passa por esses processos, né? Muito, Mel, muito. As pessoas não. Por quê? Eu gosto muito de pessoas de sucesso e muito de escritores, né, de prosperidade, Napoleão Hill, e todos eles falam a mesma coisa. Ninguém que você vê, dono da BMW, eles começaram numa garagem. Mas você só vê os caras vendendo carro de 300 mil. Mas você não vê a história de tudo que o cara ralou para chegar lá. O Joe Vitale, que é um cara que eu gosto muito, ele era mendigo. Ele demorou 30 anos para ficar milionário. 30 anos. Então, a gente vê a pessoa no sucesso. Eu sempre usei uma frase assim, todo mundo vê a cachaça que eu bebo. Ninguém vê os tombos que eu levo, né? Eu costumo falar também do palco, né? Quem olha o palco não conhece os bastidores. Verdade, né? As bailarinas, né? Quando a gente olha, aquilo tipo, é surreal. Mas você não sabe quantas horas de treino tem por trás de tudo aquilo, né? Que a pessoa treinou para chegar onde ela chegou. Eu também nunca esqueço um dia que eu escutei o Cristiano Ronaldo e eu achei aquilo assim, eu nem gosto de futebol, mas eu virei fã do cara pelo que ele falou. Uma moça disse assim para ele, mas você, né, você se sente orgulhoso de ser quem você é, um fenômeno? Ele falou, não, eu não estive à sombra da bananeira, eu estive trabalhando muito para estar onde eu tô. Sim. Tipo, isso tudo que eu tô colhendo não veio de graça, gente. Eu treino 6 horas por dia. Então, assim, as pessoas olham a minha terapia. Muitas pessoas me falaram, sabe? Nossa, você é abençoada. Quem me dera eu receber uma técnica dessa? Aí eu virei pra pessoa e falei, cara, agora não te entrego, mas antes, pega, leva pra ti, porque só eu sei quanto medo eu passei. Muitas dúvidas, né? Ah, será que é coisa da minha cabeça? Mas não, será que é real? Né? E a gente fica assim, não, eu sou louca. Não, eu te falo de coração. Quando eu tava na Herbovita, eu era um monstro, assim, tipo, eu até ficava grande, sabe? Pessoas com mais sensibilidade falavam, nossa, você tem uma autoridade. Na hora, sim, eu podia, tipo, enfrentar um dragão, mas quando aquilo passava, eu me culpava muito, porque, tipo, ai, será que eu fiz algo de errado? E se eu mexi na vida da pessoa? Porque a minha especialidade são segredos de família. Uhum. Então, assim, teve uma vez, e quantas famílias eu revelei? Tipo, teve uma pessoa, um casal, que são pessoas que eu tenho um amor incrível, assim, por eles, e eles estiveram aqui,
São pessoas que conhecem todo tipo de terapia do mundo, já conhece até o Dalai Lama, tipo, gente que já conhece todo tipo de terapia e veio na minha casa ser atendido por mim, né? Eu, tipo, um ratinho perante os monstros, e eu falei pra pessoa, olha, a tua avó teve um filho e ela abandonou essa criança. Essas pessoas foram atrás e não acharam a história. Olha. Tipo, eu, né? Tipo, só com a intuição, eu falei, não tem essa criança. Mas era uma certeza, eu vi a criança, sabe? Só que depois que passa a intuição, você fala, meu Deus, se não tiver criança nenhuma. E se eu Né? agora fiquei louca de vez, sabe? Então, assim, eu passei muitos medos. Só que É, hoje são... também. Oi? Pode continuar, desculpa. Hoje, assim, né? Hoje eu entendi. Como você falou, né? É, a gente sente medo, tudo, mas sei lá, hoje é tranquilo, hoje eu já não tenho mais medo, já não tenho mais dúvidas, sabe? E como você falou, cada um tem seu tempo, né? Isso. É que no começo, quando o terapeuta, né, a gente começa, a gente fica nas dúvidas, porque às vezes o cliente não tem, né, a abertura para aquele momento, para aquela cura. Então a gente tende a se culpar, achando que a gente fez algo errado. E na E a verdade não gente, foi, né? Isso são coisas que a gente trabalha dentro da gente, que se você não conseguiu agora, é porque você não está no seu tempo. Não quer dizer que fiz isso. algo errado. E a Quer dizer que gente atrai você. isso também, e a gente atrai porque a gente se culpa, né, Mel? Sim, com Daí tu atrai os certeza. resistentes porque tu é resistente, na verdade, não é? Exato. Tudo que vem pra gente, de uma certa forma, é porque existe alguma cura que pra gente resolver, né, Rosane? Exatamente, porque senão não viria. Então, assim, nossa, o Criador, ele me esticou, me espichou de tudo quanto foi jeito, porque no início ele me mandava as pessoas e a gente fazia os testes, tudo, falava, cara, tua mãe tem dúvida na tua gestação. Você não é filha do seu pai. Vou fazer o quê? E aí tá, eu ia bem faceira contando as histórias para todo mundo. E quando chegou a minha vez? Daí eu falei, agora engole. Tu não queria que os outros engolissem rápido? Aceita que dói menos? Daí eu dizia para mim, agora aceita que dói menos. Pelo menos. Porque não é É, fácil. sobre o nosso tema, Rosane, quais os movimentos que me levam a não ter prosperidade e abundância? Então, os movimentos são o seguinte, Mel. Segredos de família, você não consegue prosperar porque você está carregando mortos, né? Morto não precisa de dinheiro, nem de comida, nem de nada. Então, você não consegue prosperar. Culpa, muitos votos de pobreza que foram feitos pela família, muitas crenças limitantes de que o dinheiro é sujo e outras, essa é a mais comum, né? Mas que ter dinheiro não é bom, que rico não vai para o céu. Muitas crenças sobre dinheiro que são crenças de antepassados. Outra coisa também, assim, ó, Mel, que as pessoas falam muito em karma, não sei o quê. Eu não acredito muito nessa história do karma, porque eu acredito num Deus justo, uma vida justa. Então, se eu fiz uma coisa naquele momento, eu não tinha consciência para aquilo, por que eu tenho que pagar agora? Não acredito nisso daí. Mas o que eu acredito? O meu DNA tem memórias. A partir do momento que eu entrei nesse corpício aqui, eu acessei todas as memórias dos meus antepassados. Teve até uma pessoa que eu atendi, ela falou, tá, Rô, mas o que eu tenho a ver se a minha mãe não se dava bem com meu pai? Nada, você só nasceu filha dela, deveria ter nascido filho de outra pessoa. Se você queria ter um relacionamento saudável sem resolver nada no passado. Uhum. Né? Então, Então, basicamente, nessa tua técnica, a gente vai curar o problema do meu antepassado para que eu tenha uma vida melhor, é isso? a gente não vai curar, Mel. A gente vai olhar para ele e vai falar, cara, se você quer ser pobre, você fica pobre. O problema é seu se você quer ser pobre, entendeu? Eu não vou mais me sacrificar por você. Mas como é que você faz esse corte? É dentro da terapia. Mas A tipo um gente, corte. porque assim, Mel, a terapia funciona como? A gente faz uma sessão online, ou mais online, agora só praticamente online por causa da pandemia. Já era muito online, agora melhorou. Então, o que acontece? Durante a terapia, a gente vai mapear onde é que está o negócio. Mas a minha terapia, o momento que a pessoa passa comigo, é só a pontinha do iceberg. O iceberg vai se mostrar mesmo nos próximos 30 dias na casa dela, quando ela estiver fazendo as atividades que eu vou propor.
Ah, existe um segmento, não é só na hora. Tem um processo aí. Exatamente, porque aquilo que eu falei, a minha terapia nasceu da minha frustração com as terapias que fazia. Ai, agora o universo vai te resolver. Tô há 4 anos esperando o meu companheiro chegar, segundo a terapia que eu fiz. E o cara até hoje não apareceu. E com as coisas que eu tinha aqui dentro, ele nunca ia aparecer. Então eu percebo assim que não dá para você, porque é muito fácil, Mel, eu chegar na tua frente, ai, Mel, faz para mim que eu quero só ficar sentadinha aqui e ó, vem em mim, universo. Tu sabe que não vem, não é? Não funciona. Não. Não funciona. Então eu tenho que fazer a minha parte. Então o que eu percebi que as pessoas eu faço os meus 50%, quer dizer, onde que está o problema, e ela faz os 50% dela em casa sobre o meu olhar o tempo todo. E aí ela tem 30 dias para cumprir os exercícios, que são cartas, que são liberações, às vezes a gente faz enterro, porque às vezes tem mortos que não foram olhados. Uhum. Sabe, tem Sim. pessoas que não, tipo, tem antepassados que não foram vistos. E tem segredos de família, tem pessoas que foram assassinadas pelo marido e a família decretou como se tivesse sido um suicídio, a pessoa não pode ser enterrada na igreja e ela quer, é um direito dela. Então o É que a gente importante faz? A também. gente ritualiza, vamos ritualizar. Ela quer assim, liberar a prosperidade significa comprar uma flor e uma vela, vamos comprar a flor e a vela e vamos entregar. Então a gente faz rituais não para o morto, para o meu DNA se acalmar, porque o DNA da pessoa está aqui, está chorando, ele quer aquilo. Então a gente faz para que aquela energia, que aquela pessoa lá atrás receba, que todo o clã receba essa bênção, entendeu? É, tem pessoas falando que eu curei muitas feridas com essa técnica, é fantástico. O pessoal que já fez essa técnica está falando muito bem, né? Sim, Alguém perguntou se vai ficar gravada a live, vai sim, tá, pessoal? A gente sempre deixa gravada no IGTV, né? Porque nem todo mundo consegue olhar no mesmo horário. Pode estar assistindo depois, enviando as perguntas para a gente, né? Rosane vai estar respondendo isso, se tiver algumas perguntas isso, na sequência, né? A gente vai sim. estar mandando. E como é que funciona, Rosane, essa tua parte de contadora de histórias? Como que funciona isso numa Então, cura? então o que que acontece, Mel? A contação de histórias também é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre gostei de contar histórias, né? Então, eu sou professora por formação, sou formada em letras, pós-graduada. E o que que acontece? Eu vi eu pude participar na minha pós-graduação. A gente tinha uma matéria chamada Contação de Histórias e eu comecei a conhecer a contoterapia, os contos para curar. Mas eu fui fazer um curso, não deu certo, fui fazer outra coisa, não deu certo. E aí eu comecei a criar o meu próprio conto. E a contação de história, ela consiste no quê, Mel? Eu tenho muito essa coisa do autodidata, desde sempre, né? Desde que eu nasci, eu sempre tive que me virar meio sozinha, então eu tive que aprender tudo sozinha. E aí o que que acontece? Você me traz um problema e desse problema eu crio um conto que vai fechar as portinhas do teu subconsciente. Então, eu uso arquétipos, né? Por exemplo, o meu tem um conto que tá agora, que foi o último que nasceu, que é das ovelhas negras, porque é a minha história. Então é uma história tipo, quantas ovelhas negras tem por aí sofrendo, se achando que são ruins, e na verdade é porque só elas não acharam a família delas ainda. Né? E nós somos os buscadores. É graças a nós que o nosso clã vai ser liberto. Graças a nós que as próximas ovelhas negras vão ter para onde ir. E não mais serem excluídas, sabe, Bel? Então a contação de histórias, ela tá muito ligada a isso, a uma cura, tipo, a nível de inconsciente, sabe? Então Que você eu cria para quero. uma pessoa um conto, Oi? não é uma história que está pronta, você vai criar para aquela pessoa, é isso? Isso, exatamente. Então, mas por quê? Como tá vindo as intuições, e também agora, muito em breve, o meu livro vai ser lançado, que é Contos para Curar, que daí eu já estou lançando os primeiros alguns contos, e depois alguns serão inéditos só para o livro, né? Uhum. Então, essa contação de histórias, ela vem para fechar os buraquinhos do nosso subconsciente. Porque tudo na minha vida, Mel, nasce de uma dor. Que eu odeio, criador. Vamos cancelar isso aí já. Mas sempre nasce de uma das minhas frustrações é que minhas terapias nascem. Então, Certo. a contação de histórias nasceu, por quê?
Porque eu vi uma pessoa que fazia contos e eu falei para ela que eu tinha interesse, que eu achei interessante e tal. E eu contei toda a minha história para ela e pedi que ela criasse um conto para mim. Uhum. Ela não criou o conto para mim, ela pegou o conto de um homem e aí meio que adaptou e me deu. E eu fiquei 20 dias com dor de ouvido, de parar no médico por quê? Porque o meu subconsciente sabia que aquele conto não era criado para mim. Uhum. Ela, entendeu? Ela se meteu com alguém com uma altíssima sensibilidade. Então o subconsciente falou: não, eu não aceito esse conto. Uhum. Porque esse conto não foi criado para mim. Então, daí quando eu falei, não, se eu não posso confiar numa pessoa, pagar para ela me dar uma coisa que seja única e exclusiva para mim, então eu mesmo faço meu próprio conto. Então nasceu assim, de uma dor. Ah, entendi. E aí hoje você cura as pessoas especificamente para ela, né? Você faz o Para ela, processo da imagina, porque a minha terapia, quem tá aí pode te falar com muita certeza. Eu sou uma pessoa, Mel, que torna cada pessoa que vem para mim, ela é especial. Ela não é uma multidão. A minha terapia nem nasceu para as grandes multidões. A minha terapia é muito exclusiva e é para pessoas que estão preparadas para aquilo ali, entendeu? É uma terapia muito única, muito exclusiva. Eu gosto de pegar a pessoa no colo e vamos curar essa ferida junto. Então, assim, às vezes a pessoa vem e fala assim: ai, você nem vai lembrar da minha história. Eu falo, mas eu lembro. Eu lembro do fulano, do cicrano, do Bertano. Gente, porque eu te escutei, eu entendi a tua história, me coloquei no teu lugar e eu ouvi com o coração, empaticamente, uma escuta empática que a gente chama também, né? que é uma cura também, né? Que é um processo de cura, né? E é um processo de cura, ouvir profundamente, né? Então, assim, eu escuto a história da pessoa. Então, quando eu crio o conto para alguém, eu crio esse conto baseado naquilo que a pessoa me contou. Sabe, se você quer prosperar, então vamos fazer algo que o teu subconsciente aceite, porque nesse conto que ela fez para mim, meu subconsciente não aceitou, tanto que ele criou uma bela de uma dor de ouvido, Uhum. que foi tipo horrível. E eu não entendia, porque eu continuava ouvindo o conto. É, Então, a pessoa que falou, que fez a Arbovita aqui é a Andrea, da loja Espaço Sérgio. André, ai, André, ó, coraçãozinho. Eu amo André. André é meu anjo. A Andrea, na verdade, que conectou, né? Nós duas, Rosane, foi através da Andrea. Andréia, Agradecer, né? Já aproveitar e agradecer a Andrea aqui por essa conexão, né? Por ter nos proporcionado isso, conhecer a Rosane através da Andrea. E hoje a gente está aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto sim. tão importante, Sim, e né? também tem aqui, Mel, a Eli, que foi minha aluna do Reiki, dos A três Eli tá níveis. botando. Tá botando A aqui, grande Eli. mestre, gratidão infinita, sempre inovando com terapias de uma essência de coração e alma. Bem legal, Eli. A Eli também é leonina, como você, Mel. Eu Você sou é leonina, taurina. né? Taurina. Ah, você é taurina? Eu achei que... Nossa, eu tinha certeza que você era leonina. É, não, eu sou taurina. Taurina. A É, Eli é leonina, do signo de Leão, porque eu Leonina. sou astróloga também, Mel. A gente acho que não falou isso também, né? Acho que a gente colocou lá no banner, né? Você trabalha também com astrologia e tarô, né? Trabalho, aham. Ó, tá É, entrando aí o Lima, que é que é o meu cliente VIP, ele é a Kiara. que legal. Também, que Sejam vocês me muito acompanham há muito bem-vindos. tempo já. Oi? Estou dizendo para eles sejam muito bem-vindos à É, nossa live de hoje. Fiquem à vontade. Tem mais um leão aqui, ó. ó, vi assim, ó os leoninos se manifestando, né? Tá se manifestando. Não pode mexer com os leoninos. Não, não. Então, Rosane, conta um pouquinho mais para gente sobre essa técnica, dá um pouco mais se aprofunde um pouquinho mais para explicar para o pessoal de casa como é Arbovita? que faz para te encontrar. Então, ó, todo mundo falando o signo agora. É, Então, assim, ó, a Nayana, ela também é meu anjo. Ela cuida da minha tireoide, a Nayana. ó, agora tem peixes, virgem, ó, está Ó, o vê assim. zodíaco inteiro aqui hoje. Então, Mel, a Arbovita é uma terapia de cura bem inovadora mesmo. E ela é baseada em padrões repetidos de família. Então, por exemplo, meu pai não prosperou.
Assim, vamos dar um exemplo para ficar bem claro para as pessoas entenderem. Vamos dizer assim, ó. Às vezes você nasce numa família, a família. No meu caso, vou dar o meu exemplo, né? Quando eu morava lá, quando eu tinha 3 anos, eu falava: eu não aceito ser pobre. Porque, no fundo, que eu não sabia, mas o meu pai, que eu achava que era meu tio, era rico. Eu falava: por que o tio é rico e eu sou pobre? Não, eu não aceito isso, não. Porque eu não via justiça nisso, entendeu? Por que a uns Deus dava riqueza e a outros ele dava pobreza? E a gente era pobre, muito pobre. E um monte de filhos, daí o avô era pobre, o bisavô era pobre. E eu falava: não tá errado isso daí. Por que um. Mas não é filho tudo da mesma mãe, do mesmo pai, por que o tio Wilson é rico e nós somos pobres? Não tinha sentido nisso. Então, desde pequenininha eu ia dizendo: não, eu não quero isso para mim, eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer. Eu ia falando isso, né, a vida inteira. Então, o que aconteceu? O que acontece? Então, eu não aceitava aquilo. Mas o que as pessoas normalmente fazem? Elas repetem o padrão do pai, da mãe, mesmo que elas neguem, que elas dizem: não, eu não vou fazer isso, eu não vou casar com alcoólatra. Casa com alcoólatra, vai casar. Por quê? Porque é o padrão que o teu subconsciente conhece. Ele não, o racional que pensa que manda, não manda nada, bosta nenhuma, nada, zero. Agora, o inconsciente é ele que manda, então ele é leal ao clã. Ele tem uma lealdade, ele não vai sair do clã. Por quê? Quando a gente olha pela lógica, lá na antropologia, a pessoa que saísse do clã morria. Não morria? Morria. Se fosse rejeitado, eu pensava: não, isso é coisa de gente louca. Não pode. Imagina, eu pensava: imagina que ia ser rejeitado. Ah, é porque não queria. Aí um dia eu tô assistindo uma série no Netflix, Anyway, acho que é Anyway, eu não me lembro o nome daquela garotinha, e nem era tão para trás assim, e só por aquela família ter adotado aquela menina que era órfã, as pessoas não queriam vender farinha para a família. Daí eu pensei: gente de Deus, é assim mesmo. Então, assim, tinha que todo mundo seguir o mesmo padrão, porque se a pessoa ficasse rica, ela já fugia da lealdade. Ela já podia ser rejeitada e ela poderia morrer se ela fosse rejeitada. É como se eu não respeitasse o meu clã, no meu subconsciente eu estou desrespeitando. É uma lealdade, você está fugindo do padrão. Só que, vamos lá, você nasce numa família tradicional que todo mundo é médico. Médico, advogado, só pessoal firme, taurino, poderoso, rico, né? Ali, ó. Só faltou o rico por enquanto. Oi? Mas estamos aí. Taurino firme, estamos aí. Mas o rico, né? Então, vamos chegar lá. Não, já é. O taurino já nasce rico, Mel. Quem é taurino aí já sabe que taurino já nasce para riqueza. Já enfia essa crença goela abaixo. Touro nasce para riqueza, é rico. Porque o que vocês têm touro no mapa é riqueza, já está garantido. Já é herança, já vem. Então nasce lá o cara taurino, médico, né? Família de médico, família de advogado. Nasce uma porra de um artista. A família já começa, daí não vai dar nada. Não vai dar nada. O cara não dá nada na vida. Por quê? Sim. Porque ele fugiu do clã. O clã não apoia, o clã não gosta de ovelhas negras, embora queira muito, mas eles não gostam. Então a pessoa não consegue ter sucesso, mas por quê? Não é porque ela não tinha talento. De repente ela podia ficar 50 vezes mais rica que o irmão que era médico. Mas o quê? A lealdade ao clã. Não, eu não posso enriquecer porque meu clã já falou que eu não posso ser artista. Eu tenho que permanecer fiel. Aí ele se sabota, fica na miséria, na pobreza para ser leal ao clã. Por aquilo que o clã falou. Isso inconsciente, né, Rosane? Isso lá no meu inconsciente. Tudo. Eu sempre falo, a arbovita não é consciente. Se fosse racional, não precisava fazer arbovita. É tudo inconsciente mesmo. Tudo lá armazenado. Então, é uma lealdade. Então, vou te dar um outro exemplo assim que aconteceu comigo. Uma pessoa era uma grande amiga. Porque uma leonina também, eu quero sair daqui, eu quero enriquecer, eu acredito na lei da atração, ela fazia tudo. Vou morar em Balneário e vou enriquecer. Ela ficou 3 meses aqui, ela quase me deixou louca e ela perdeu tudo em 3 meses, porque lealdade ao clã. Entendi. O clã, ninguém,
A mãe não tinha nada, o pai não tinha dado nada na vida, era uma família simples. Ao invés de... E ela com baita de um talento, uma vendedora que vendia gelo para pinguim em casa pegando fogo. Entendeu? Podia estar vendendo, sei lá, ela podia vender qualquer coisa, porque a menina tinha um talento, mas ela chegou aqui, não, ela estava sendo desleal ao clã. Certo. E aí na Arbovita você consegue fazer esse corte, Na Rosane? Arbovita, a Quer gente dizer, você com ela, né? Com a eu pessoa que esteja pronta. diagnostico, faço o diagnóstico, ó, do teu clã tem esse padrão. Só que assim, Mel, é um processo e você tem que querer muito. Porque é como se, eu digo sempre assim, que quando a gente abre esse caminho, o teu subconsciente, imagina que ele é uma BMW e ele quer sempre pegar BR. A Arbovita, a gente faz uma picadinha uma trilha. Qual a tendência? Ele sempre vai querer voltar para BR, então nós vamos sempre puxar ele para trilha, volta para trilha, até que a trilha vire uma BR, e ele nunca mais queira voltar para esse caminho, entendeu? Entendi. É todo um Então, processo lealdade. de Oi? eu e você, né? A pessoa e o terapeuta. E o terapeuta, ela tem que querer muito, então eu vou falar, né? Vai escrever as cartas. Escreve as cartas, cortando lealdade. Não me sacrificarei mais por você, não me sacrificarei mais por você, não me sacrificarei. E vai cortando. E isso vai 1 ano, vai 2 anos. A riqueza demora, não vai vir, até porque tu tem que se preparar para ela, né? Certo. Só que com a Arbovita, o que acontece, Mel? As coisas começam a aparecer. Por exemplo, você consegue fazer mais rápido esse caminho. nossa, muito mais rápido. Que nem no meu caso, é um caso tipo, o criador falou: não, nós vamos te dar tudo que tem que trabalhar, então nós vamos mandar tudo. Então eu tenho tudo de todo mundo. Todas as dores eu passei, então eu tenho experiência em tudo. Mas, por exemplo, eu já atendi gente que queria um relacionamento. A pessoa fez uma Arbovita, uma só. 3, não deu 3 meses, ela nem tinha terminado de escrever as cartas, ela encontrou uma gêmea dela. 45 dias. Eu, criador, você é folgado, né? Maravilha, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque ela não tinha tanto trauma que nem eu. E ela já estava pronta, né? Ela já estava mais pronta. Tinha menos coisas para resolver nesse caminho. Não tinha tanto, não. É que eu faço várias viagens para tirar lixo, entendeu? Tem pessoas que trazem uma bagagem muito maior, né? No meu caso, sim, porque como terapeuta, a técnica nasceu no meu corpo. Então, eu passei por todas as situações de rejeição para poder desenvolver a técnica e olhar para o outro e falar: não, mas eu sei o que você está sentindo, porque eu já senti. Né? Então, quando eu pego alguém com morte de gêmeas, eu falo: gente, é uma dor que não sara. Eu sei porque eu tenho a morte das minhas irmãs, né? E agora, depois de muito ritualizar, que eu consegui realmente fazer o enterro. Entendi. Sabe? Muito então, interessante. Assim, e assim, Mel, também, muitas pessoas... As mães, minha mãe não mentiria para mim. Gente, tira isso, tem que tirar esse arquétipo da mãe perfeita. Mãe é ser humano, gente. Mais humano ainda. Então, assim, a minha mãe jamais faria isso. Aí também vem para terapia, eu falo: gente, não vai lá perguntar a Cristo se é verdade. Mãe, é verdade que você abortou? Ui, mas eu tenho uma vontade de matar. Pra que tu vai mexer? Porque tu não tem direito de mexer na ferida do outro, entendeu? Verdade. Vamos trabalhar as nossas, né? Mas é o quê? O ego que tem que ir lá pedir a comprovação. Isso era o que mais me irritava, sabe mesmo? No início, né? Daí, então, assim, tipo assim, às vezes, o que bloqueia também muita prosperidade? Às vezes eu tô carregando aborto da minha mãe. O irmão não foi, ela escondeu, ela omitiu, passou no DNA, a culpa. Quando ela estava grávida, já ficando: mas aquele outro filho que eu abortei. Ficou tudo impregnado no teu subconsciente, entendeu? Então, um dos pontos que eu pego na Arbovita é antepassados. Né? Às vezes a pessoa chega, Mel, e não aparece nenhum antepassado para contar a história, não vem ninguém. Por quê? Porque tem tanto lixo na gestação que não precisa mexer nos antepassados, entendeu? Mexe agora, nessa vida mesmo. O antepassado fala: não, vai tranquila que nós estamos tudo resolvido aqui. Porque é tanto lixo que a pessoa passou na gestação, que daí também é outro ponto que eu mexo muito. Outra coisa que bloqueia a prosperidade até embaixo do pé.
Menina esperado menino e menino esperado menina. Tem muito, né? Eu tenho vontade de pegar pai e mãe e falar, faz uma proveta, demônio. Faz proveta, daí você escolhe o sexo. Nem sei se dá para escolher sexo na proveta, mas acho que dá, né? Acho que sim. Escolhe o sexo, vai lá, porque se você vai fazer um filho assim, ó, não dá para escolher. Você acha que. Porque eu sei, uma coisa assim que eu sei, quando a pessoa fala, mas depois ela me amou. Cara, tá, beleza, você tá lá dentro da barriga sossegado, né? Que é o momento que você deveria estar sossegado, pela lógica, quando você está sendo Sim. formado, né? Você deveria Aham. estar lá quieto, assim, só curtindo, né? Esperar. Ó, só Curtindo o momento. deixando o teu corpo se formar. Imagina, você tá lá quieto, sossegado, aí você escuta, né? Ou você, vamos, né? Metaforicamente, você escuta, ou você sente a louca falando: mas eu queria um menino. Mas agora, pensando, mas não vai vir um menino porque o marido quer. Ah, mas, mas agora outra menina. E daí aquilo vai, imagina, você tá lá dentro, o que que teu subconsciente lê? Ele não tem, infelizmente, não tem ego na barriga. Porque também se tivesse, acho que ia dar muita briga, né? Porque não tem É. ego para nos proteger. Porque se eu tô Uhum. lá dentro da barriga e a louca começa, eu não queria estar grávida. E eu falava, quem mandou transar? Malandra. Né? O ego faria esse papel. Não tem ego. Sim, Então o mas não subconsciente tem é. não tem. Então a mãe fala assim: eu odeio essa criança. A criança pensa, a criança recebe assim: eu não valho nada. Eu me odeio. Porque quando ela fala eu odeio essa criança, a criança não sabe que ele é um ser à parte. Uhum. Eu não deveria Entendi. estar grávida. A criança fala, eu não deveria estar aqui. E aquilo vai impregnando o teu subconsciente. Ela não E me vai quer. como rejeição daí. Só fica rejeição. Mel, eu me batia, galera, eu me batia de verdade contra a parede. Eu me batia muito, eu tinha muita autopunição. Eu me batia muito contra as paredes, fora os acidentes que eu atraí. Acidente de quebrar o corpo inteiro. Entende? Doença, tudo por quê? Porque era uma autorrejeição, tipo, ninguém vai me amar. Se ela, porque a rejeição é a primeira a ferida que fere o ser. Porque não é o que eu faço que o outro não quer, é o que eu sou. Então, ela não me quer, o teu subconsciente lê que ele não serve para nada. Então ele começa a se punir para agradar a mamãe e o papai. Certo. Então isso é um outro. Rosane, Oi? é que o nosso tempo passa muito rápido, né? E eu corto antes de 1 hora para a gente não perder a live, para eu poder Ah, gravar. Se tu conseguir falar em 5 minutinhos, um pouquinho sobre como que funciona isso, tipo, por exemplo, uma depressão, né? Como que funciona esse clã aí, esse padrão? então a depressão ela vem do quê? Pode estar vindo de uma rejeição, pode estar vindo de um gêmeo que não foi olhado, que morreu tipo com um dia de vida, o outro gêmeo que ficou sente. Pode ser que a mãe tenha tido abortos, que a avó teve abortos, que a tataravó teve abortos e que ninguém olhou para essa galera. Então a gente ritualiza, a gente faz uma vela, tudo, e a gente fala para a galera ir para a luz, entendeu? Essa energia, né? Ser dissolvida. Então, Então, uma criança, quando não foi aceita na família, por exemplo, quando foi um aborto, pode vir um outro, daí com uma depressão muito forte. alguém vai representar essa criança, né? Porque o inconsciente da mãe, essa memória existe, mesmo que não seja falado. E o que a primeira geração cala no corpo, o que a primeira geração cala, a segunda sente no corpo. Entendi. Muito, muito bem explicado, Rosana. Eu gostei muito das suas explicações. Obrigada. Tá? Eu sei que tem muito mais coisa dentro disso tudo, né? É um universo muito vasto, muito amplo, né? Se tu quiser deixar aqui suas considerações finais, o teu contato, como é que as pessoas te encontram, para a Sim. gente poder encerrar, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada, Mel. Então, assim, só resumindo bem a Arbovita. Então, né, para entender. A Arbovita, na verdade, é uma conversa que a gente vai ter e vamos diagnosticar onde que está o problema. Pode estar na gestação, pode estar nos antepassados, pode estar 500 gerações para trás. Então, a gente, na verdade, ela é muito fenomenológica. Então, na verdade, ela acontece quando você diz vou fazer, ela começa a acontecer. Então, tem pessoas que começam com diarreia já no primeiro dia que marca, tem pessoas que começam a sentir reações, sentem depois. Então, assim, é muito. Ela é uma coisa assim que não cabe muito
não tem muito conceito, sabe? Teria que vivenciar para ver, na verdade, né? E aí a gente vai buscar junto as raízes, as crenças, os medos, o que está bloqueando a tua prosperidade. Mas geralmente é uma lealdade à pobreza. Porque a maioria das pessoas do mundo é pobre e não gosta de dinheiro também. Então, tipo, né? Então a gente vai ver as crenças e vai indo. Às vezes precisa de uma arbovita, às vezes precisa de duas, às vezes precisa de 500, que é o meu caso, né? Foi umas 500 já. Mas resolveu, pelo menos a prosperidade está curada, graças a Deus. Então, assim, mas a gente trata, eu trato relacionamento, sensação de abandono, tristeza, todo tipo de coisas, né? Já foram tratados, sabe? Eu já tratei aqui, né? Então, tipo. E aí, quem quiser, eu tenho. O meu Instagram é @RosaneDalPrazArbovita. Eu tenho o Facebook também, Rosane Dalpraz. Eu tenho o meu canal no YouTube também, Rosane Dalpraz. E o meu contato é 479-9606-8420, quem tiver interesse, né? Em fazer mais perguntas, porque também tem muita coisa que a Mel falou para falar, né? Isso, o nosso tempo é muito curto, né? Mas eu vou fazer um banner, Rosane, vou postar nos nossos stories com todos os teus contatos. Tá, E aí o beleza, pessoal procura obrigada. por ali, que eu acho que fica mais fácil, né? O pessoal Sim, te melhor. procurar. E se quiserem fazer perguntas, podem fazer, gente, na Alquimia do Coração. Eu vou repassar para a Rosane, tá? Isso, Se quiser fazer obrigada. direto para ela também, fiquem super à vontade. Tá certo? Rosane, tem mais alguma coisa que gostaria de falar antes da gente encerrar? Ai, tô emocionada, queria te agradecer. Ah, imagina. Obrigada, Andréia. Obrigada, Mel. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Muito obrigada, tá? E A gente que lembra agradece. que já nasceu rica. Lembra. Tá bom, vou me lembrar disso. Lembra sempre disso. Gratidão imensa pela tua participação. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada, Mel. Alguém falou aqui do meu grupo da gratidão, que vai iniciar agora um grupo novo. Também queria convidar todo mundo. Como é que é esse grupo? Pode falar, Rosa. É um grupo que é baseado no livro da Rhonda Byrne, que são 28 dias de gratidão. Todo dia tem um tema, né? Que eu passo um exercício novo, mas eu não consigo com repetições. Então, a base é da Rhonda, mas eu já mudei esse exercício milhares de vezes. E sempre eu acrescento mais um tema que a gente estuda e trago alguma coisa nova. Então, quem tiver interesse em participar, o grupo é gratuito, né? E a gente já está indo para o 3º ano e foi graças a esse grupo que eu me liberei muito, que eu comecei a prosperar e a realizar sonhos. Esse grupo é nas tuas redes sociais, Rosane? Esse grupo é no WhatsApp. Ah, entendi. Precisa te chamar pelo teu número? As pessoas precisam me chamar, Mel, e daí eu adiciono. Daí eu passo o link e vai começar um grupo novo agora. Ó, a André também tá falando, a galera quase toda participa e, gente, muitas bênçãos. Assim, eu tenho vários caderninhos escritos e todas as coisas que eu pedi já começaram a acontecer. Que legal. Eu vou colocar o telefone da Rosane lá nos stories, pessoal. Vou fazer um banner e aí vocês podem estar mandando para ela envia o link para vocês, então. Tá bom. Tá bom? Obrigada, então, tá, Mel? Deus te abençoe, com muita prosperidade, viu? Igualmente para você também. Obrigada. Muita gratidão por ter participado dessa nossa live de hoje. Gratidão ao pessoal de casa que participou, que interagiu com a gente, aos que vão assistir ainda. Mandem as suas perguntas, as suas sugestões. A gente está aqui de coração aberto para receber todos vocês. Ok? Tá bom. Gratidão imensa. Obrigada, tá? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Mel. Tchau, tchau.